Primeiro eu quero falar de uma indignação que eu fui tomada a partir de um vídeo que vi na televisão e na internet, em tudo que é lugar, de brasileiros fazendo pouco, humilhando uma moça, vi vários, um com uma moça só, outro com várias moças russas, pedindo para elas repetirem palavras que elas não repetiriam, caso elas soubessem ao que estavam se expondo. Eu senti uma enorme vergonha pela pessoa que fez isso, que se chama Diego Valença Jatobá, que é do Recife, em Pernambuco, e já foi secretário de Turismo em Ipojuca, município que compreende aquela região linda de Porto de Galinhas, também no estado nordestino. É inaceitável. É inaceitável. E eu espero que essas moças russas prestem queixa, porque se elas o fizerem, eles vão ser deportados. Eu estou vendo aqui outros senadores, todos olhando, indignados, porque isso demonstra, em relação ao Brasil e a esse tipo de homem que às vezes a gente produz no Brasil, algo que está muito errado, né? E vai um pouco na questão do jeitinho. Eu vou tirar uma casquinha dessa mulher, fazendo ela passar uma situação humilhante. Só que ele não humilhou a mulher, ele humilhou todas nós brasileiras e todos nós brasileiros. É isso que eu queria primeiro falar, um desagravo a essa cidadã russa. Depois falar de uma notícia, essa é melhor. É melhor para outro país, para o nosso só faz a gente refletir sobre anos-luz que a gente está. Eu lembro quando eu comecei a falar dessas questões, senador Jorge Viana Medeiros, da senadora Ângela também, que está ali, sobre a questão do aborto e a questão homossexual, do casamento gay, faz mais de 20 anos, né? E nós éramos anos-luz na frente da Argentina. Nós tínhamos um país muito menos conservador e respeitador de cidadania. E como isso foi se perdendo, foi impressionante. Como o retrocesso no Congresso Nacional foi muito grande, a ponto de todas as leis referentes a direitos da mulher, falando do direito reprodutivo, por exemplo, nós temos direito ao aborto em caso de estupro, em caso de risco de morte da mãe, e anencefalia. Isso é um projeto meu, que ficou lá, está nas calendas da Câmara, nunca foi votado. Precisou do Supremo se posicionar a favor do risco da mulher que carrega um feto, que pode não, um feto anencefálico ele não vive, vai até o fim da gravidez, e aí ele nasce e ele morre, porque obrigar uma mulher a carregar 9 meses, se ela assim não desejar, ninguém vai obrigá-la a tirar esse filho. A outra questão, também a questão LGBT, a mesma coisa. Aqui no Brasil, nós conseguimos ter uma parada gay bonita, tal, mas sempre faltando tanta coisa. Inclusive, a possibilidade do casamento está aqui no plenário desta casa, no Senado. Ele foi aprovado por unanimidade na CCJ. E, a partir de 8 assinaturas, ele veio parar aqui, e está aqui parado. Sendo que esse projeto era de 2011, né? O mais antigo tem 20 anos. E esse direito já foi um direito conquistado no Supremo. Quer dizer, aqui é simplesmente tornar uma lei que realmente dê esse direito que o Supremo já permite. Bom, mas o que eu estava falando é da Argentina, que a semana passada, senador, aprovou na Câmara, ainda falta o Senado, a possibilidade da mulher fazer o aborto. E ela pode fazer o aborto, se não me engano, até 14ª semana de gravidez, não importa a circunstância. E é uma coisa muito parecida do que disse o ministro Barroso na discussão há uns meses atrás sobre a descriminalização do aborto, que foi uma discussão no Supremo. E ele se posicionou, e eu gostei muito, porque acho que é exatamente o que as mulheres que estão nessa luta há mais tempo desejam. Você não precisa ter sido estuprada, você não precisa carregar um feto anencefálico, você não precisa estar em risco de vida, e eu acrescentaria, você não precisa
ter apanhado, você não precisa ser pobre, você não precisa estar com problema emocional, você não precisa nada, a não ser você ser autorizada pela lei a ser dona do seu corpo, que hoje nós não somos. A mulher hoje, que quiser, não importa o motivo, no Brasil, ter a possibilidade de fazer um aborto dentro da lei, ela não tem, a não ser naqueles 3 casos que eu mencionei. E isso, quando você vê o avanço nos outros países, você percebe como nós estamos ainda atrasados em relação aos direitos da mulher. Mas é mais sério do que só direitos, senador Jorge e senador Medeiros. Nós temos um problema de saúde enorme. Não é mais uma questão só de autonomia, direitos reprodutivos, assuntos que nós lidamos há tantos anos, desde a grande conferência em Pequim dos direitos da mulher, mas hoje no Brasil, aliás, essa semana que passou, teve um artigo do médico Drauzio Varela, muito bonito, em defesa da descriminalização do aborto, né? Onde ele falava exatamente que as pessoas que fazem aborto no Brasil, a maioria delas são pobres, não tem possibilidade de pagar uma clínica, porque as pessoas que têm recurso, elas não morrem de aborto. Elas vão numa clínica e elas conseguem fazer um aborto sem se estrepar, e elas conseguem se estrepar, eu digo, sem nunca mais poder ter um filho, porque uma mulher que faz um aborto no momento, não quer dizer que ela não queira ter um filho no momento que for possível na vida dela, e que ele for ser acolhido. Agora, o jeito que nós temos hoje, eu vi vários textos aqui também sobre a criminalização, né? A criminalização, segundo a pesquisa da saúde, a criminalização do aborto atinge especialmente mulheres jovens, desempregadas ou em situação informal, negras, com baixa escolaridade, solteiras e moradoras de áreas periféricas, com perfil oposto ao que se pensa. Essas mulheres, muitas vezes elas conseguem concluir o procedimento sem maiores problemas, mas outras, um número muito maior, morrem ou ficam com sequelas muito graves para o resto da vida. E aí a gente tem que pensar que é uma coisa muito, sei lá se é masculina ou o que é, mas quando se pensa que a mulher não precisa fazer o aborto. Eu já vi coisas do tipo, ela dá a criança para doação. Tá bom, mas você não quer dar a sua criança para doação. Você não quer ter uma criança naquele momento. Você quer ter uma criança no momento que você vai cuidar dela, onde ela é bem-vinda. Você não quer alguém que vai ser pai e mãe dela. Não quer, e ela tem todo o direito de não querer. Agora também dizem, mas ficou grávida, agora se dane, fique com a criança. Gente, a criança vai ficar com aquela mãe. E aí você vai ouvir muitas vezes o médico, né, dizer, bem feito, quem manda? Foi lá fazer farra? Muitas vezes não ocorre isso. Muitas vezes a pessoa tem um DIU que não funcionou, que saiu do lugar. Muitas vezes a pílula foi esquecida. Ocorrem situações onde a pessoa até é cuidadosa, mas aquele momento não foi. Aquele momento aconteceu. E não adianta a gente dizer, comigo não vai acontecer, porque eu sou toda certinha. Bom, eu quero perguntar agora para você, honestamente, que está nos escutando, quantas pessoas você conhece, não precisa ser da sua família, amigos, filhos, pode ser da família também, amigos, filhos, conhecidos, vizinhos, que nunca fizeram um aborto. Em que condições essas pessoas fizeram? E por que teve que ser assim? Né? E isso, nós estamos no Brasil numa situação muito, muito atrasada e com muita possibilidade de retrocesso, onde nós temos que estar muito firmes que não só lutaremos para não ter retrocesso, mas lutaremos pela descriminalização do aborto. Obrigada, presidente.